Olá, meus queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus inunde o seu coração. Pastor José de Paula, nesse nosso canal Momento Vida com Deus. Lembrando você de fazer a sua inscrição, caso você não seja inscrito, que você também possa estar compartilhando essa página com seus amigos, familiares, e que juntos estejamos crescendo no conhecimento da Palavra de Deus. Como eu sempre tenho frisado, o nosso objetivo aqui não é ganhar dinheiro. Nosso objetivo aqui é pregar, é compartilhar a Palavra de Deus. Lembrando você de fazer uma visita na nossa página no YouTube, Pastor José Antônio de Paula, e ali, clicar, fazer a sua inscrição e deixar ali o seu like, o seu joinha, para que o YouTube possa reconhecer também o nosso trabalho e fazer a divulgação. Ok? Gostaria de compartilhar com você uma porção da Palavra de Deus e juntos meditarmos aqui no tema: não há acepção de pessoas. Mas para pensarmos nesse tema, não há acepção de pessoas, é necessário entendermos então o que é a acepção. E o nosso amigo Aurélio, ele trata aqui como acepção de pessoas, como preferência por alguém, preferência por pessoas, em razão de sua classe social, privilégios, qualidade ou títulos. Mas a acepção também, ela tem origem no latim, acceptio, onis, que significa recepção. É um substantivo feminino que significa também, e tem o sentido, aliás, de uma palavra, a sua significação ou interpretação pode também significar escolha ou preferência. E quando penso nesse tema, não há acepção, e vendo então esse significado de escolha ou referência, eu fico pensando no ser humano. O ser humano, ele é assim. Normalmente nós agimos dessa maneira. Acabamos por agir quando desejamos alguma coisa, principalmente se a pessoa for possuidora de algum status social. Então nós temos nessa pessoa alguém com certa preferência, nós escolhemos pessoas assim porque nós queremos levar com certeza alguma vantagem. Mas quando nós voltamos para a Palavra de Deus, nós vemos que Deus não age desta forma para com o ser humano. Em Atos, no seu capítulo 10, versículo 34, aliás, nós lemos: então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Em outras versões, na nova linguagem, na nova tradução da linguagem de hoje, diz: então Pedro começou a falar e ele disse: agora sei que de fato Deus trata a todos de igual modo. Em outra versão diz, na King James: diante disso Pedro começou a compartilhar: agora sim percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas como qualquer tipo ou com qualquer tipo de parcialidade. Na Almeida 21, esse mesmo versículo traz: e tomando a palavra, Pedro disse: na verdade reconheço que Deus não trata as pessoas com base em preferências. Veja que a palavra de Deus nos orienta, nos ensina a maneira com a qual nós precisamos então estar tratando, trabalhando, com referência aqui à acepção de pessoas, a essa escolha, a essa preferência, a darmos, com base naquilo que nós queremos, escolher, ou como nós tratamos no nosso linguajar, fazer uma média com a pessoa, e Deus não é assim. Deus, quando olha para cada um de nós, ele olha de forma diferente. Ele vê em cada um de nós pessoas que precisam ser tratadas de igual modo, da mesma forma, sem escolhas, de uma forma imparcial. Então a palavra de Deus nos mostra, ela nos orienta nesse sentido. E Atos 10:34 então mostra a cada um de nós, nos traz aqui, falando, mostrando como Deus age. Então Pedro começou a falar e ele disse: agora sei que de fato Deus trata
a todos de igual modo, da mesma forma, da mesma maneira. Porque o ser humano foi criado pelo Senhor, criado à sua imagem e semelhança, e Deus não tem por que escolher este ou aquele. Há pessoas que dizem que muitas pessoas irão para o céu porque foram escolhidas por Deus. Não, Deus não escolheu. Deus dá a todas as pessoas a mesma oportunidade, o mesmo privilégio, né, de serem agraciadas por Ele. Porque a salvação é graça, ou seja, favor imerecido. E esse favor Deus dá a todo ser humano. João 3,16 é bem claro nesse sentido, quando ele diz: pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, né, ou filho único, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Aí as pessoas dizem: ah, pera um pouquinho, então quer dizer que eu não vou morrer? É interessante a gente parar para pensar nesse ponto, né? Todos nós morreremos. Todos nós passaremos da vida a qual nós temos aqui para a morte, pela morte, todos nós passaremos. A não ser se o Senhor vier e arrebatar-nos. Então nós não experimentaremos a morte. Mas, enquanto isso não vier a acontecer, não é? Todos nós enfrentaremos. Todos nós passaremos pela morte. A morte física. Todos nós. Mas existe a segunda morte, que é a morte espiritual, que é a morte eterna, a separação eterna de Deus. É esta que o Senhor oferece, mostrando que Ele não faz acepção de pessoas, porque Ele oferece a todos de igual modo a mesma oportunidade de mudança, de transformação de vida. Por isso João traz aqui, no Evangelho do Senhor Jesus, né, escrito por João, no seu capítulo 3, verso 16, pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crer. Há uma questão aqui, há uma imposição. É necessário crer. E você crendo, aceitando Cristo em sua vida, então você não vai enfrentar a morte, mas a morte aqui é morte eterna. Como traz no final do versículo. Que o que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E com certeza, todas as pessoas querem ter vida eterna e querem viver na presença de Deus. Mas qual é o meio? Qual é o caminho? Qual é a forma? Então veja que Deus aqui não faz acepção de pessoas. E é interessante que Deus não faz acepção de pessoas e trata a todos de igual modo, quando nós vemos aqui que Deus não faz acepção de pessoas na morte. Pastor, mas que conversa é essa, pastor? Deus não faz acepção de pessoas na morte? Sim. Como eu disse agora, todos nós enfrentaremos a morte. Mas a morte física. A morte espiritual só vai enfrentar aquele que não reconhecer, não ter Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. Veja o que traz Jó no seu capítulo 34, verso 19. Deus não favorece os príncipes, nem se importa mais com o rico do que com o pobre, porque Deus criou os dois. Então Deus não tem preferência. Deus não tem aqui privilégios para uns e para outros não. Porque a salvação é dada a todo ser humano. Graça, favor, dado por Deus, pelo qual nem eu nem você merecemos. Segundo Samuel, no seu capítulo 14, verso 14, diz: um dia todos teremos de morrer, tão certo como a água que, depois de derrubada na terra, não pode mais ser recolhida. É por isso que Deus procura nos trazer de volta quando estamos separados dele. Que bênção, que coisa maravilhosa saber que Deus, mesmo nós estando separados da sua presença, Deus ainda procura trazer-nos ou nos colocar diante dele para viver na presença dele. E o caminho é Cristo. Mas o versículo aqui continua. Ele não tira a vida daqueles que são importantes para ele. Você é importante para o Senhor. Ele não quer que você perca a sua vida. Mas Ele quer que você viva para todo sempre na presença dEle. Por isso Ele está te dando oportunidade, assim como dá oportunidade a todo ser humano. Porque Deus não faz acepção de pessoas.
Deus não trata com parcialidade, ele é imparcial, ou seja, ele é aquele que quer o melhor para todos, não é para alguns. Mas a escolha é pessoal. Deus não obriga. Continuando no versículo, ele diz: ele não tira a vida daqueles que são importantes para ele, e o rei também não deverá fazê-lo. Veja quão importante você é para Deus. Então Deus não faz acepção de pessoas na morte. Mas Deus também não faz acepção de pessoas na salvação. Se a morte afasta, todos nós passaremos por esse momento, afasta-nos da presença, do convívio dos nossos entes queridos, a morte eterna separa de Deus o ser humano. Mas Deus, nessa forma de trabalhar, de tratar, de procurar dar o melhor ao ser humano, ele também não faz acepção de pessoas na salvação. Atos, no capítulo 10, versos 34 e 35, nós lemos, repetindo aqui o 34. Então Pedro começou a falar e disse: agora sei que de fato Deus trata a todos de igual modo. E o 35 diz: pois ele aceita todos os que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Deus não escolhe. Você pode, você não pode. Não, você vem para cá, você... Não, Deus não faz isso. Deus não fica separando. Deus não procura escolher ou ter preferência para esse ou para com aquele. Deus quer e se preocupa e ama a todos de igual modo. Deus não faz acepção de pessoas nem na morte, nem na salvação. João capítulo 3, verso 17. Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para salvar o mundo por meio dele, ou seja, por meio de Jesus Cristo. Porque Deus não faz acepção. Deus não trata ninguém com privilégios, mas ele dá oportunidade a todos. Romanos 2,11 diz: pois ele trata a todos com igualdade. Na nova tradução na linguagem de hoje. Também ao meio da revista atualizada diz esse mesmo versículo: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Que maravilha saber que temos um Deus que dá oportunidade a todas as pessoas. Um Deus que não tem preferência, que não sai escolhendo este ou aquele, não. É como traz aqui, a origem do latim, que significa recepção. A acepção aqui é uma forma de recepção, substantivo feminino, que traz o sentido aqui de uma palavra que tem o significado ou interpretação que pode também significar escolha ou preferência. Eu não fui escolhido por Deus para ser melhor do que você. Não. Por meio de Jesus Cristo, eu posso dizer sim que houve uma escolha de forma diferenciada na maneira de ser, com algo que ele preparou e me preparou para estar servindo na qualidade de pastor, na qualidade de servo. Porque eu estou aqui para servir a Deus. Estou aqui para servir a Deus, levando a mensagem dele a você. Desta maneira eu posso dizer que Deus me escolheu para esse propósito, com esse propósito. Porque eu não sou melhor que você. Então Deus não faz acepção de pessoas na morte, não faz acepção de pessoas na salvação, e também não faz e não fará acepção no juízo. E no juízo final podemos tratar assim. 1 Pedro capítulo 1, verso 17 diz: e lembrem-se de que seu Pai Celestial, a quem vocês oram, não julga de maneira parcial. Ele julgará vocês com perfeita justiça por tudo quanto fizeram. Portanto, procedam com temor a Ele durante o restante da jornada de vocês. Essa é a Nova Bíblia Viva em português. Lembrem-se de que o Pai Celestial, seu Pai Celestial, a quem vocês oram. É interessante esse versículo porque ele traz, olha, lembrem-se de que seu Pai Celestial, e a pergunta é,
Deus é realmente o seu Pai? É o Pai Celestial? É a Ele que você ora, é a Ele que você busca, é a Ele que você confessa seus pecados, é a Ele que você se entrega, é a Ele que você se derrama. Porque o versículo continua, Ele não julga de maneira parcial. Ele julgará vocês com perfeita justiça por tudo quanto fizeram. Portanto, procedam com temor a Ele durante o restante da jornada de vocês. Tiago capítulo 2, verso 9 diz, mas vocês estão quebrando esta lei do nosso Senhor e serão condenados por ela quando tratam os outros com parcialidade. Isto é pecado. Deus não está interessado pelo que você tem, pelo que você conquistou, pelos seus títulos, pela sua fortuna. Deus não está preocupado e nem interessado porque nada disso que você de repente tem lutado, tem batalhado, vai poder garantir a você um lugar no céu na presença dele. Mas Deus quer que você o reconheça como seu Deus, o único e verdadeiro Deus em sua vida. Um Deus que te ama a ponto de dar o seu único filho para morrer em seu lugar. Sabe por quê? Porque Deus te ama. Porque Ele não faz acepção de pessoas. Um Deus que não olha para a cor da sua pele, para a sua condição financeira, para os seus títulos, mas Ele olha para o seu coração. Este é o Deus, o qual eu compartilho com você uma porção da palavra dele. Um Deus como lemos aqui em Atos 34 e 35. Então Pedro começou a falar e ele disse, agora sei que de fato Deus trata a todos de igual modo, pois ele aceita todos os que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Ah, pastor, mas a minha situação, olha, Deus com certeza não olha mais para mim, Ele não está preocupado comigo, Ele não vai... Eu digo para você, este é o seu pensamento. Mas se você abrir o seu coração e buscar ao Senhor, Ele estará sempre pronto com os braços abertos a te receber e oferecer a você o melhor que Ele tem, que é a salvação por meio de Jesus Cristo, o qual você precisa também colocar a sua vida, entregar a sua vida, reconhecer os seus pecados, reconhecer que você precisa e depende de Deus em todo o tempo, e que a única solução para a sua vida é Jesus Cristo. Eu quero orar com você. Deus, como é bom saber que o Senhor não tem os preferidos, pessoas escolhidas, separadas, de uma forma toda especial, em detrimento a outras pessoas, não. Porque o Senhor trata a todos de igual modo, dando oportunidade a todas as pessoas, principalmente para que tenham a salvação na pessoa bendita e maravilhosa de Jesus Cristo. Ele que é o único e verdadeiro caminho de chegarmos à sua presença. O Senhor não olha para cada um de nós, vendo quem tem melhor condição financeira, quem é mais bem estudado, mais bem instruído, se é branco, se é negro, se é asiático. Não, o Senhor não olha para esse tipo de situação, para a cor da pele, para a raça, mas o Senhor olha para o coração, aquele coração que é contrito e voltado para o Senhor, que reconhece em ti somente como o único e verdadeiro Deus. Obrigado, Pai. Obrigado por esse privilégio de poder um dia reconhecer e receber Cristo como meu Senhor, como meu Salvador pessoal. E é dessa forma que eu peço ao Senhor que, em nome de Jesus, o Senhor visite a vida e o coração da pessoa que está ouvindo o recado do Senhor neste momento. E que, se ele ainda não tomou uma decisão ao teu lado, que seja o momento de pensar
de reformular a sua vida e tomar uma decisão reconhecendo a Ti como único Deus e a Cristo Jesus como Senhor, como Salvador pessoal. Visita, ó Deus, a vida dessa pessoa, o lar dessa pessoa, a família dessa pessoa. Que seja realmente um momento de rendição no Teu altar, de reconhecimento, de prostrar-se diante do Teu altar, reconhecendo a Ti, o único e verdadeiro Deus. Um Deus que a todos trata de forma igual. Louvado seja o Teu nome. Eu Te louvo, ó Deus, eu Te agradeço por esta alegria de saber que o Senhor não faz, não escolhe, assim como nós escolhemos, mas o Senhor, de uma forma toda especial, está em busca de todo aquele que abre o seu coração, está disposto a fazer a Tua vontade, obedecendo a Tua palavra. Por isso eu Te louvo, eu Te agradeço e peço essas bênçãos em favor desde que ouve o Teu recado, em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Amém. Querido, que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma semana debaixo da graça, do amor, da misericórdia de Deus. Pastor José de Paula, nesse nosso canal Momento Vida com Deus. Que você reflita, que você realmente pense e valorize a sua vida, entregando-a no altar deste Deus maravilhoso, que trata a todos de igual modo. Tanto eu quanto você. Qualquer pessoa, Ele trata da mesma forma, demonstrando o seu grande e infinito amor por meio de Jesus Cristo, seu Filho. É no nome de quem realmente eu oro, no nome de quem eu agradeço, no nome de quem eu peço a você, entregue sua vida no altar do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.